Olá! O projeto Sou Todo Ouvidos traz mais uma vez para você informações. Desta feita, vamos falar sobre um artigo que relaciona a espiritualidade com a pandemia, como já temos feito em outras 3 ocasiões. Esse artigo é um artigo comentário e foi escrito pelo Dr. Harold Koenig, que nós já conhecemos no vídeo passado. Ele é um psiquiatra, é diretor do Centro para Teologia, Espiritualidade e Saúde, é professor de Psiquiatria e Ciências do Comportamento da Duke University, nos Estados Unidos, fez a sua formação na Universidade de Stanford e graduou-se em Medicina na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Ele é o maior especialista no campo da espiritualidade e sua influência sobre a saúde. Ele tem mais de 40 livros, 300 artigos científicos e 60 capítulos de livros publicados. Suas contribuições demonstram cada vez mais o encontro da ciência com a espiritualidade. Este artigo foi publicado no American Journal of Geriatric Psychiatry e é de 2020, obviamente, por tratar-se de uma publicação relacionada à Covid-19. O título desse artigo é Maneiras de proteger idosos religiosos das consequências da Covid-19. O Dr. Harold inicia esse artigo, que é bem curto, comentando sobre a vulnerabilidade dos idosos com essa situação que nós vivemos, que é a pandemia. Há uma probabilidade muito grande de se tornarem mais ansiosos e a ansiedade, reconhecidamente, de forma científica, ela traz como consequências, uma das consequências, a queda da imunidade e a propensão a infecções, que estão relacionadas especificamente com as defesas do corpo, que é o sistema imunológico, que já diminui as suas defesas por conta do envelhecimento. Portanto, essa população acaba sendo um pouco mais frágil. A literatura também reconhece, os pesquisadores reconhecem que as crenças e as práticas religiosas, elas ajudam os indivíduos a lidarem com momentos de estresse, de ansiedade, por aumentar as esperanças, aumentar principalmente a visão sobre o futuro e especialmente alguns estudos falando sobre a fé na população idosa e o quanto isso é benéfico para uma vida mais saudável e para o bem-estar. O autor aponta também, de forma muito interessante, que durante a semana que seguiu a tragédia do 11 de setembro, em que houve aquele ataque terrorista ao World Trade Center, 90% dos americanos se voltaram a suas práticas religiosas como estratégia de encarar as dificuldades, o estresse e a ansiedade. Isso é um dado bem interessante. Bom, já que a religião e a fé é um importante fator que propicia um maior bem-estar e maiores índices de saúde, o Dr. Harold aponta que seria uma estratégia bem interessante a ser utilizada pela comunidade médica, pelos clínicos, para facilitar, para melhorar o enfrentamento desse momento de pandemia. E ele sugere que, após feita uma anamnese para reconhecimento das práticas religiosas do seu paciente, o Dr. Harold sugere que o corpo clínico, que os médicos, os psiquiatras geriátricos, levem em conta 7 princípios, ou 7 passos, ou 7 conselhos para melhorar os níveis de ansiedade baseado na questão da fé. Esses 7 passos que o Dr. Harold aponta já foram comentados no artigo que nós lemos no vídeo passado. Entretanto, eu vou fazer uma pequena revisão sobre ele para que nós tenhamos mais entendimento, mas vamos pensar que tudo isso agora está voltado para o público idoso, ok? Então, a primeira coisa que o Dr. Harold aponta é que é importante que nesse momento
o idoso se mantenha conectado e se aprofunde na sua crença. Então, que ele leve mais tempo se aprofundando nos seus valores espirituais, seja na leitura do seu texto sagrado, pode ser a Bíblia, pode ser qualquer outro texto, depende da religião que a pessoa professa, que ele também ouça programas, veja programas que atualmente estão em grande número nas redes sociais, na internet, programas que apresentam mensagens de fé e de esperança, e que toda essa possibilidade de aprofundamento da fé acaba sendo um bom exercício de conexão com Deus. E isso fortalece a vida espiritual, que fortalece o sistema imunológico e a saúde. A segunda situação que o Dr. Harold aponta seria manter-se fisicamente ativo, manter a saúde física, a partir de exercícios, a partir de uma boa hidratação, de um bom sono, de manutenção do peso e tomar os medicamentos de uso contínuo que o idoso já toma, esse cuidado de manter a medicação. Por que ele aponta essa questão se estamos tratando de um artigo que fala sobre espiritualidade? O Dr. Harold aponta que as escrituras mostram que a tradição cristã leva em conta que o corpo é o templo do Espírito Santo. E como morada do Espírito Santo, esse corpo deve ser bem cuidado. Por isso que ele aponta essas questões ligadas à saúde física. E ele aponta agora uma série de estratégias que são formas de enfrentar as consequências do distanciamento social. Ter cuidado com o próximo, amar ao próximo, que é um dos mandamentos, né? Então, esse amor ao próximo era o que Jesus e outros profetas apontam como nossa missão, uma das nossas missões, né, aqui na Terra. E esta é uma oportunidade de todos os credos religiosos espalharem essa mensagem de amor ao próximo, dando atenção ao próximo, pensando aqui neste caso específico, o próximo sendo aquele idoso que pode estar sozinho, morando sozinho, isolado, que está necessitando de uma conversa, de um cuidado, e essa é uma boa maneira de demonstrar a sua fé e os seus valores religiosos. Atender essa necessidade do próximo, a essa necessidade emocional do próximo, a partir de um cuidado, de uma conversa que não necessariamente deve ser presencial, mas isso pode ser feito através de um contato telefônico, de forma rotineira, para que esse estado de apoio, de suporte se mantenha por um tempo, né? Não seja uma coisa de uma única vez, mas que seja algo contínuo, talvez uma vez por dia, 2 vezes por dia, mas é importante que haja essa possibilidade. Quem de nós não tem um familiar idoso, uma tia, um avô, ou alguém que nós conhecemos e que esteja passando por essa pandemia muito isolado e que uma conversa ao telefone que seja, já seria um conforto grande, não é mesmo? Esse cuidado também pode ser relacionado às necessidades físicas, a comida, a medicamentos, a gêneros de primeira necessidade, que é possível que o idoso não seja capaz ou não possa sair para fazer as compras. Então essa é uma ajuda muito grande, providenciar essas necessidades básicas através de uma compra que não necessariamente você vai ter que entrar em contato para entregar. Você pode entregar deixando na porta da casa ou entregando com todos os cuidados necessários que o atual momento pede. Um outro passo seria atender as orientações quanto ao distanciamento social que ainda está em vigor. Então, tomar os cuidados necessários, como o uso de máscara, lavar as mãos, se higienizar, ao sair tomar cuidado de não tocar nas pessoas, não tocar no rosto, os cuidados que nós já temos observado amplamente nos órgãos de divulgação. E o último passo que o Dr. Harold aponta é fazer o uso das tecnologias. É uma vantagem que nós temos atualmente,
o fato de podermos estar em contato, mesmo que não presencial, mas online, em momentos, em tempo real. Não é o ideal para as pessoas, principalmente nós que somos latinos, gostamos muito do contato físico, gostamos muito de ver e abraçar, mas isso no momento não é possível, principalmente com relação a idosos. Então, usar os meios tecnológicos para manter este contato, para conversar, para falar sobre o dia, para contar as novidades. Bom, essas são as orientações que o Dr. Harold dá nesse artigo bem curto, que é um comentário, só que ele no final do artigo fala algo muito interessante. Ele fala que há um serviço específico que poderia auxiliar os meios clínicos, os médicos ou toda a área da saúde, que seriam os serviços de capelania. Olha aí que interessante, justamente nos coloca dentro dessa esfera do apoio espiritual. Eu, como capelã, fiquei muito feliz de ver que o Dr. Harold aponta isso no seu artigo. E ele fala que a capelania é um serviço religioso, é uma prestação de serviço religiosa que dá apoio espiritual e que poderia ser utilizada pelos hospitais, pelos órgãos de saúde, como um dos meios ou uma das possibilidades de trazer conforto para as pessoas, nesse caso estamos falando de idosos, nesse momento de pandemia. E, para resumir o artigo, o Dr. Harold aponta que é importante que o idoso se mantenha em contato com Deus, que aprofunde a sua fé, que tenha um foco maior na saúde espiritual, que mantenha também a sua saúde física e que tenha ajuda dos familiares e amigos e dos vizinhos, mesmo que de forma remota, tecnologicamente, né, utilizando os meios tecnológicos, que isso vai ajudar a fortalecer a imunidade e desenvolver uma resistência maior física e emocional e vai fazer a diferença, né, na vida das pessoas que estão ao nosso redor e ao redor do idoso. Bom, esse foi um artigo bem curto, muito semelhante com aquele que nós já comentamos no vídeo passado, e aproveitando que ele é curto, eu gostaria de comentar sobre duas coisas que eu tive contato por esses dias e que talvez seja do seu interesse. Não existem apenas programas e iniciativas relacionadas ao apoio espiritual, existem outras formas e outras iniciativas para auxiliar os idosos nesse momento. Uma delas que eu gostaria de apontar é a cartilha que a Frente Nacional de Fortalecimento das ILPI, se você não sabe o que é ILPI, ela significa Instituição de Longa Permanência para Idosos. Então eles lançaram uma cartilha que foi escrita por diversos profissionais da área da saúde e, se eu não me engano, de gestores de ILPI também. E essas são orientações sobre o manejo de visitas nessas instituições. Essa cartilha ela não é oficial, não foi desenvolvida pelo Ministério da Saúde, não tem nenhum tipo de intenção de ser oficial, mas é um guia muito interessante que pode ser útil para você que talvez tenha ou a sua mãe, seu avô, seu tio ou alguma pessoa idosa de seu conhecimento que esteja numa ILPI. Nesse momento está isolada, não pode ser contactada, né, presencialmente, pelo menos a maioria das ILPIs estão com esse protocolo, mas quando este protocolo de visitas começar a ser flexibilizado, é importante reconhecer que muitas medidas de segurança terão que ser colocadas em prática, e essa cartilha já traz algumas orientações. Se você tiver interesse, eu vou deixar um link onde você pode adquirir essa cartilha e você poderá então consultá-la. Outra coisa interessante que eu tive contato hoje, coincidentemente, não é coincidência de fato, não é? Bom, que é um grupo, uma organização que teve uma iniciativa de criar um programa chamado Me Pede Que Eu Canto. É uma iniciativa que conecta artistas a idosos em casas de repouso ou ILPIs. E através da música, né, o idoso pede uma música e esse artista ele canta
e o idoso recebe essa música direcionada especificamente para ele. Então é uma música que é personalizada. É uma iniciativa muito interessante. Se você tiver curiosidade, eu vou deixar também o link deste grupo. Caso você tenha interesse ou seja um artista que cante e tiver interesse de participar, eles deixam um e-mail de contato e está convidando as pessoas a participarem também. Então, era esse o artigo que eu tinha para vocês e essas duas informações sobre LPI e sobre artistas e idosos. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje e aguardo você na próxima semana, ok? Se você conhecer alguém que esteja precisando de ser ouvida, que precise de um apoio espiritual, lembre-se, sou todo ouvidos. Até a próxima!